E aí galera, vou apresentar agora um tutorial sobre Git e GitHub, explicar mais ou menos o que são essas ferramentas e como elas funcionam. Bom, então, o que é o Git? O Git é um sistema de controle de versão distribuída, rápido e escalável. Então, basicamente, é um versionador de arquivos, certo? Ele é muito utilizado para gerenciar versões de softwares desenvolvidos por uma ou mais pessoas, certo? E tudo isso, todas as alterações são registradas em um histórico. Aí então você pode retroceder nesse histórico sempre que for necessário para ver o que foi mudado e tudo mais. E os integrantes desse projeto também podem enviar correções, atualizações, etc. do projeto. E as alterações, elas não comprometem o projeto, visto que o dono do projeto ele pode incluir nossas alterações. Então, se algum outro compilador externo enviar uma modificação para fazer, o dono do projeto ele pode ver essas alterações e ver se ele permite, se ele aceita ou não que as modificações sejam implementadas no código. Bom, um pouco de história. O Git ele foi desenvolvido inicialmente por Linus Torvalds, que é o mesmo que é um dos criadores do kernel Linux. Ele sentia essa necessidade de ter algum software que pudesse fazer isso, que tivesse a capacidade de controlar a versão, de versionamento, eficiente e rápido. Bom, os termos do GitHub. Temos o repository, que é o local onde vai ficar todos os seus arquivos do projeto, junto com o histórico, versões, etc. Os commits, que são tipo checkpoints feitos do seu projeto. Sempre que houver alguma modificação do código, é interessante você dar um commit lá para ficar salva aquela modificação e você continuar seguindo. Então, se depois de um tempo você ver, não, aquela modificação não foi legal, você dá conta de voltar e ver exatamente o histórico todo do projeto, certo? Então ele funciona tipo como um checkpoint para salvar o seu projeto. Branch. Branch é uma ramificação do seu projeto. Então, cada branch ele vai apresentar uma versão do projeto, e ele pode seguir uma linha de desenvolvimento a partir de cada branch. Ou seja, você tem um branch master e a partir dali você pode ir puxando outros branches. E inclusive, você também pode puxar branches de outros branches. Eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro logo adiante. Temos o fork. Ele é um pouco mais complexo, mas ele é basicamente uma bifurcação. Ele é uma cópia de um projeto já existente que você usa para seguir uma nova direção ou fazer contribuições. Por exemplo, se você está num projeto, você tem um projeto open source, bom, digamos Ubuntu, que eu não tenho certeza se o Ubuntu está no GitHub, mas é open source. Aí você quer acrescentar uma nova funcionalidade nele. Então você vai lá no GitHub e dá um fork. Então toda a cópia, todas as alterações, todos os históricos, todos os branches, tudo é copiado para o seu repositório, para o seu repositório pessoal. E a partir dali, e para dar esse fork, você não precisa de uma autorização do desenvolvedor, que você precisaria se você quisesse ser um contribuidor direto do projeto, por exemplo. Então você vai lá no projeto, você dá um fork, então você copia tudo desse outro projeto para o seu repositório. E a partir dali, você consegue fazer as alterações que você desejar, modificar o projeto como você quiser, sem precisar de autorização de ninguém para fazer nada, nenhuma modificação. Bom, feito essas alterações, tudo mais, você viu que deu certo, não apresentou nenhum bug nem nada, você consegue enviar isso para os desenvolvedores originais. Aí você envia e eles vão receber uma notificação
E ali eles conseguem ver tudo que você alterou, todas as listas que você acrescentou ou excluiu, e a partir dali eles decidem se eles vão aceitar ou não esses incrementos. Então é um Git, ele é bastante poderoso nesse sentido também, de você conseguir ter uma escalabilidade, você consegue ter uma escalabilidade muito grande. Você pode trabalhar com pessoas que você não conhece, que nunca ouviu, pessoas que de alguma parte do mundo que gostaram do seu projeto e querem ajudar nele. Então eles só vão lá no GitHub, dão um fork, alteram as coisas que eles querem mexer e depois enviam de novo para você poder acrescentar ou não. É basicamente assim que a sociedade open source funciona. E por fim o merge, que é a capacidade de você incorporar alterações do Git. Então, por exemplo, você está lá num branch master, que é o padrão, o default. Você puxa um novo branch, faz as alterações todas, viu que está tudo bacana, você dá um merge. Ou seja, ele volta pro branch principal, ou pro branch que ele foi ramificado, certo? Então você volta com ele para onde ele estava originalmente, já com todas as modificações. Bom, agora vamos falar um pouco de o que é um sistema de controle de versão. Então você consegue ter um controle de histórico, trabalho de equipe, marcação e resgate de versões estáveis, ramificação do projeto e ramificação do projeto. Temos então dois tipos de controle de versão. Tem um controle de versão centralizada, que como ele funciona? Você tem um repositório aqui, e a partir dele você coloca o seu projeto nele, por exemplo. E a partir daí a pessoa A, a B, a C podem acessar esse projeto, mas mas o projeto continua nesse servidor, nesse repositório em específico. Então, a pessoa A, cada um pode trabalhar, não pode ter trabalho em paralelo, cada um tem que trabalhar em uma vez. E acaba que esse cara aqui, com esse sistema de controle de versão, você acaba criando vários arquivos. Por exemplo, a pessoa faz uma modificação. Aí coloca lá, modificação. Aí vem a pessoa B e faz uma outra modificação. Aí salva um novo arquivo, modificação 2, certo? Esses são os históricos do projeto. Então você tem pouca autonomia, é necessário internet ou acesso ao servidor para poder trabalhar. O trabalho é limitado, ou seja, você versiona apenas os arquivos no repositório. Foi o que eu falei, você precisa ter vários arquivos diferentes. E você também tem risco de perda de dados, porque está tudo em um único repositório. Então, se der algum problema nesse repositório, você pode acabar perdendo algum arquivo. Então, os problemas que pode ter. Então, tem um repositório A, aí tem a pessoa, o Harry e a Sally, ambos leem, salvam os repositórios, uma cópia desse repositório em seus computadores. Harry vai e publica no repositório A. Ou seja, o repositório que era um A vira um repositório A'. E logo depois, a Sally vem e grava lá um repositório. Então ele acaba que ele sobrescreve o que o Harry fez. Por exemplo, se os dois enviam ao mesmo horário, no mesmo tempo, ou a Sally não sabe que o Henry enviou não é um novo arquivo, ela acha que ainda é o arquivo anterior, ela acaba sobrescrevendo esse repositório. Esse é um dos problemas que pode ocorrer. Bom, e aí que entra o Git, que é um sistema de controle de versão distribuído. Então você tem aqui o seu servidor Git, o seu repositório Git, e a partir daí as pessoas fazem clones desses repositórios. Então ela acaba que tudo que tem aqui vira uma cópia para elas. Então elas conseguem clonar totalmente todos os arquivos que tem nesse repositório, inclusive com os históricos.
Então, uma vez clonado, você não precisa mais do servidor para trabalhar. Você consegue trabalhar de maneira offline. E quando você precisar, ou quando você possuir uma conexão, você consegue enviar essas modificações para o servidor. Então você consegue ter ações offline. Você consegue fazer os processos locais, você consegue ter trabalho privado, ou seja, o trabalho local não afeta o trabalho dos demais. O seu trabalho não afeta nada o trabalho dos demais. Se esse cara aqui usasse GitHub, o Harry e a Sally teriam uma cópia completa dos arquivos. Quando o Sally enviasse, teria mais um histórico, mais um commit aqui, nesse mesmo repositório. E logo depois, quando a Sally enviasse, ficariam um outro commit. Ou seja, ficam tudo salvado e você não perde nada. E confiabilidade, porque todo repositório é um backup. Então, quando você faz um clone do repositório, você acaba também fazendo um backup. Então, quanto mais pessoas trabalharem nesse mesmo projeto, mais backups você consegue ter. E aí entra um exemplo de controle convencional de como ele funciona. Você tem o arquivo A, você faz modificações, por exemplo, e vai para o arquivo, para a versão 2. Depois você faz modificações e modificações e modificações. E acaba que você fez uma modificação tão grande e sem salvar, que quando você salva, ele pula de versão. Não era mais para ser a versão 2, certo? Ou então você tem esse caso que você recebe um repositório e e modifica ele, quando você envia, você já envia numa versão maior. O que não acontece no sistema de controle do Git. Então aqui você tem todo o histórico completo, certo? Então, se você tem um arquivo no servidor, se você faz um clone dele, você acaba fazendo um clone de tudo. Então, se você tem pessoas trabalhando, tem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, certo? Então vai a A, faz um clone dela, modifica e tudo mais, e envia para a nuvem. Depois ela faz modificação, modificação, modificação e salva. Então ela consegue ter o histórico dela aqui ainda. Ela sabe tudo o que ela fez. Ela não perde isso. Você consegue pular versionamento, tipo, quando você dá um clone da internet, de algum repositório online, vem para ti todo o histórico dele. Então não importa se você está numa versão X, que você vai começar a trabalhar agora. Você tem todo o histórico anterior dessa versão. Bom, e tem os snapshots, que são os commits que a gente falou mais atrás. Que cada versão é uma foto, um checkpoint do diretório de trabalho. E ele é representado por um círculo azul, que é o chamado commit. Então, cada commit que você dá é feito, é salvo todas as modificações em todos os arquivos. Então, você consegue ter exatamente o histórico, não só do arquivo que você está trabalhando naquele momento, mas sim de todo o projeto. Você consegue retroceder ele em tantos commits quanto você precisar, quantos você tiver, e você vai ver como estava todo o seu programa, todo o seu projeto naquela data, certo? Naquele commit. E não só o programa em específico que você estiver trabalhando. Bom, e aí que entra mais aprofundando um pouco mais no controle de versão. Você vai dando o seu projeto, inicia ele, cria uma nova modificação, e aí você percebe que essa modificação, seu sistema já é uma versão estável, digamos assim. Mas você quer acrescentar a ele novas funcionalidades. Mas para você não perder isso, não perder um sistema estável, você puxa um branch. Ou seja, você cria um novo branch. E a partir daí você trabalha com essa mesma função 1, certo? Você cria um clone dela
e a partir daí você trabalha o seu código, incrementando essas novas funcionalidades. Você viu que você fez as novas funcionalidades, tudo certinho, o sistema continua estável. Então você dá um merge, ou seja, você junta novamente esse programa no seu ramo principal, certo? Perceba que à medida que você vai andando, esse cara aqui vai andando junto. Então você criou um novo branch, certo? Fez um commit e o commit não salvou só esse arquivo aqui. Ele salvou tanto o arquivo desse branch quanto desse outro branch, certo? Então, é o que eu falei, você consegue ter o histórico do seu projeto completo, não só do projeto do arquivo em específico que você está trabalhando. Bom, e assim que acontece. Você tem o seu servidor Git, você faz um clone para o seu computador. Você clona todo o seu repositório, todo o repositório na nuvem para o seu computador. Faz um backup de tudo. A partir daí você trabalha, viu que está tudo ok e dá um push. O que é um push? É enviar para a nuvem novamente. Então você envia tudo para a nuvem. Então a nuvem agora possui um histórico completo. Possui um histórico completo de todas as modificações que você fez, de todos os commits que você fez, de todos os branches que você fez, de todos os merges que você fez, de tudo, certo? Aí o servidor fala, não, beleza, pode pode aceitar as modificações, porque esse cara aqui também já tem um histórico, certo? Então você modifica, depois você manda para ele. E ele vai analisar, quando você mandar, se não há nenhum conflito. A gente vai ver um conflito um pouco mais à frente, como é que funciona. Mas ele vai ver se não tem nenhum conflito. Não tendo nenhum conflito e a pessoa aceitando isso, então dá ok. E logo, interessante assim, você dá um push e um pull, certo? E dá um pull. Então agora o seu arquivo, o seu repositório local vai ter o mesmo conteúdo do repositório que está no servidor. Um exemplo de versionamento, um exemplo típico de versionamento, como que versionamento funciona, é você dar nomes nesse estilo. Você tem o seu V de versão, aí você tem a sua versão maior, menor e o patch dela. Bom, o que é o patch? São as correções de bug. Pequenas correções de bug, certo? Você tem o menor. O que é o menor? Você incrementa funcionalidades, não bugs. Você incrementa funcionalidades compatíveis com versões anteriores do seu projeto, certo? E tem o maior. Você incrementa funcionalidades que são incompatíveis com versões anteriores. E ainda tem as versões de teste, que tem a versão alfa e a beta. Sendo a beta aberta ao público, a alfa é exclusivo dos desenvolvedores. Então, por exemplo, a gente tem aqui a versão 0.1.9. Ela é menor que a versão 0.1.10. Então, aqui a gente tem o nosso maior, o nosso menor e o nosso patch. Ou seja, essas duas aqui ainda são compatíveis, certo? Aí você vai para a versão 0.2.0a. Ou seja, agora eu já fiz modificação, não correção de bugs, incrementei novas funcionalidades, certo? Mas ainda é compatível com a versão 1.1. Então, ou seja, os arquivos da ponto 2 ainda funcionam na ponto 1. E o A, porque ela ainda está sendo testada internamente pelos próprios desenvolvedores. Logo depois vem a B, que agora é uma versão aberta ao público. Talvez não aberta integralmente, ou pode ser por convite, enfim, aberta ao público. Então, para o público também testar. E após isso, a versão
0.2.0, que seria tipo a versão final desse projeto. Então aqui é outro exemplo de fluxo de trabalho. Você tem aqui o seu branch master. A partir daí você pode puxar hotfix. Nesse caso aqui ele puxou um branch do master e puxou um branch um branch chamado hotfix do master e outro branch chamado develop do master também. O hotfix, para que é? Ele é para correção de bugs. Correção de bugs da versão estável. Ou seja, vamos supor que isso são pessoas, né? São departamentos trabalhando, são equipes de desenvolvedores. Então você tem o desenvolvedor a equipe responsável por hotfix, a equipe responsável por release, a equipe responsável por develop e a equipe responsável por features. Então vamos lá. Aqui está a nossa versão. A nossa versão principal que estamos trabalhando, a versão estável, certo? Enfim. Há bugs nela. Então eu puxo um branch nela, chamado hotfix, e aqui eu trabalho nesses bugs. E ao mesmo tempo, uma outra equipe de develop, que é a equipe de desenvolvimento, puxa também o branch do master e vai trabalhando. E a equipe de feature também puxou um branch do develop, não do master, do develop. E a feature o que é? É a equipe responsável por implementação de funcionalidades. Então perceba que esse trabalho não é linear, é totalmente não linear, certo? E o Git consegue ter um controle muito bom de tudo isso. Então vamos continuar o nosso exemplo aqui. Então vai lá o develop trabalhando em paralelo com feature, em paralelo com hotfix, certo? E são linhas de tempo totalmente diferentes também. Então vai meu develop trabalhando e tudo mais, minha equipe de feature terminou. Falar, beleza, implementamos as funcionalidades que a gente estava querendo. Ela vai e dá um pull request. Então, pull request de onde? De onde ela saiu. Certo? Então, se ela saiu do branch develop, ela vai querer voltar para o branch develop. Então, ela deu um pull, a equipe analisou o que a equipe de feature fez e viu que estava tudo certinho e aceitaram. Então, o feature foi incorporado ao branch develop. E o branch develop continua trabalhando do jeito que eles estavam trabalhando. Agora, com a funcionalidade já mais incrementada no código, mas eles continuam seguindo a linha deles. E vem uma equipe de release, que é o teste e correção de versões. Então eles vão e testam o que a equipe develop já fez até ali. Então eles puxam um novo branch do develop, release, e testam, fazem correções e tudo mais. Enquanto isso, a outra equipe continua trabalhando. Agora, perceba que, beleza, a equipe release começou a 0.1.0a, certo? Que é alpha. Que veio depois, isso aqui é uma linha do tempo. Linhas horizontais aqui são linhas do tempo. Minha hotfix consertou aqui o que ela queria e deu um pull request. Foi aceito. Agora a versão está sem bugs. E agora virou a versão 0.0.1. Certo? Praticamente que veio para o release, que é o teste de correções. Lembrando que esses testes são feitos pelos próprios desenvolvedores. Então ela é uma versão 0.1.alpha. Certo? Então eles trabalhando aqui, viu que deu tudo ok e veio aqui para o develop. Deu um pull para o develop. Então meu develop agora está sem erros. E finalmente eu dei um merge, eu dei um merge para a versão master, sem erros, que já foi testado. Então virou uma versão 0.1.alpha.
0, certo? Isso é só um exemplo de equipe de desenvolvimento. Aqui estão o que eu falei, o master, que é a versão estável, hotfix, que são as correções de bugs da versão estável, o release, que é o teste e correção de versões, develop, que é desenvolvimento, e o feature, que é a implementação de funcionalidades. Bom, e agora o mesclando branches. Eu tenho o meu master que tem essa função, def.x, print.x. E aí eu crio um branch dele, chamado branch1. E eu acrescento esse fun3. E após isso, eu peço um pull request. Tento merge. E logo depois disso, o meu master agora vai ser incorporado o que foi feito nesse novo branch. Bom, e agora um outro exemplo. Eu tenho meu master com essa função e eu puxo um novo branch dele, chamado branch1, que possui uma outra função. Veja que o código mudou totalmente. Aqui eu tinha um fun de x, print x mais x, e agora eu tenho um fun y, print y mais y. E o que aconteceria se eu desse um merge nesse exemplo? Tentasse fundir os dois? Bom, ele vai dar conflito, certo? Ele vai falar aqui, ó, esse cara aqui é o meu master, minha cabeça, certo? Porque às vezes você puxou o branch de um outro branch, que não do master, certo? Então esse aqui vai ser a cabeça que você puxou, de onde você puxou. Ele possui esse cara aqui. E o branch 3 possui esse cara aqui. E aí, como resolve isso? Nesse caso, você deve alterar o arquivo manualmente. O que você pode fazer é saltar linhas, por exemplo, de modo que as linhas não deem conflito. E agora vamos entrar na parte de servidores para hospedagem, porque o Git, até então, ele é usado, ele é muito bom para serviços locais ou de servidores internos de empresas e tudo mais. Mas há serviços para hospedagem em nuvem. Temos o GitHub, CloudForge, Unfoldle, o Bitbucket, que também é muito famoso, o Assembler, GitLab, etc. Tem vários. Tinha o Google Labs, Google Code, perdão. Só que o Google Code foi descontinuado. Mas enfim. Mas aqui a gente vai abordar o GitHub. Alguns arquivos básicos do GitHub, que tem um ponto gitignore. O que serve isso? Esse arquivo vai conter os arquivos que não serão visíveis pelo Git. Por exemplo, às vezes você tem ali no seu projeto, no seu diretório ali, um arquivo chamado, por exemplo, um lame da vida, ou algum outro arquivo que você não precisa. Por exemplo, às vezes quando você dá build em algum projeto, ele salva vários arquivos do projeto e às vezes você precisa só de um ou dois dele. Talvez o ponto .c e o ponto .prj, e não precisa dos outros. Você não precisa do código em assembly, não precisa do hexadecimal, enfim. Então você vai colocar eles no git ignore, que assim o seu git vai ficar mais limpo, certo? Você não vai precisar commitar eles toda vez que eles mudarem e tudo mais. Eles vão ficar literalmente invisíveis para o git. É como se eles não estivessem ali. Mas os arquivos que já estavam sendo rastreados, que já foram salvos no Git, eles não são afetados. Então, se você fala... aqui está um exemplo do que colocar nesse arquivo. thumbs.db, que é um arquivo específico. Aí você vai ignorar esse arquivo em específico. Ou então, dando asterisco.html. Aí você ignora todos os arquivos que têm extensão HTML. Mas você quer, ignorar todos os HTMLs menos um. Aí entra esse outro comandinho aqui, com ponto de exclamação. Ou então você ignora um diretório específico. Às vezes o seu diretório tem subdiretórios. Você quer ignorar todo o arquivo que está nesse subdiretório.
Então você escreve o nome do diretório, barra, você ignora tudo. Ou então, esse cara aqui que eu qualquer diretório TMP, que vai ser ignorado. Bom, desenvolvimento distribuído. Cada desenvolvedor possui uma cópia local completa de todo o histórico de desenvolvimento. E foi o que falei. Cada vez que você dá um clone, você acaba fazendo um backup de todo o histórico, de todos os commits já feitos, de todos os branches já feitos, de todos os merges que já foram solicitados, de tudo, certo? Então acaba que cada pessoa que vai mexer nesse código também vai ter um arquivo de backup. Caso, sei lá, o GitHub dê algum problema, ou alguém apague esses arquivos, as pessoas ainda possuem esses arquivos em seus computadores. Não é uma coisa estritamente na nuvem. Bom, vamos começar agora de fato, o nosso sem mais delongas, né, sem explicar. Vamos agora botar a mão na massa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o download do GitHub. Na verdade, aqui é o download do Git, esse link aqui. Ele é aceito tanto para Mac, Windows, Linux e Solaris, sistemas operacionais. E há também as versões gráficas, certo? Com interfaces gráficas. Visto que o Git ele utiliza comandos via terminal, certo? Então, para você não precisar ficar decorando comandos e tudo mais, para você aumentar a sua curva de aprendizagem mais rápido, eu recomendo fortemente usar uma interface gráfica. Então, tem diversas interfaces gráficas no mercado, mas o que a gente vai usar aqui vai ser a própria interface gráfica desenvolvida pelo GitHub, que se chama GitHub Desktop, que ela é disponível para Windows e para Mac, certo? Pode ser baixada através desse link. Então, para você começar a mexer nela, você vai precisar fazer o download dela e também vai precisar fazer uma conta no site GitHub, certo? E aqui está a interface dela, onde fica cada coisa. Então aqui são todos maravilhas de trovão. Bom, aqui a gente possui todos os repositórios do GitHub. Então todos os repositórios que estão na nuvem ficam aqui, e aqui os locais são os repositórios que você ainda não mandou para o GitHub. Então, quando a gente trabalha com esses repositórios locais aqui, vai aparecer esse botãozinho aqui de Publish, que é para você enviar esse seu arquivo para o GitHub. E logo após você clicar em Publish, o arquivo que estava aqui, ele vai passar para cá, certo? Aqui onde ficam os arquivos que está no seu projeto. Esse botãozinho aqui você faz um novo branch. Aqui é o branch que você está trabalhando e aqui é toda a sua timeline, certo? Toda vez que você fizer uma modificação no seu arquivo, vai aparecer uma nova mudança aqui no Changes. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente, em um outro vídeo. E, finalmente, esse botão aqui de dar um pull request, para você solicitar o merge. E é isso, galera. Só uma introduçãozinha aí do GitHub e do GitHub e do GitHub Desktop, que é a interface gráfica. E no próximo vídeo a gente continua fazendo. No próximo vídeo a gente bota a mão na massa mesmo, falando mais do GitHub, os arquivos que estão no GitHub do site GitHub e na interface gráfica também. Valeu? Então é isso, o vídeo está um pouquinho longo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Então é isso. Então valeu, galera. Falou!